E tem que trazer pessoas como a Letícia, que a gente vai trazer daqui a pouco, para mostrar essas estratégias também. Pode subir a Letícia. Sobe a Letícia aí para comentar. A Lorenzo, que ela já chega comentando essa história aí. Nossa, tá muito borrado. Tá limpa a sua tela? Para mim tá boa aqui. Vocês estão vendo? Não, tá, melhorou. Melhorou agora. Letícia, o que você achou do slot? Alexandre Slot de Moraes na capa da Folha. Você viu? Eu acho que essa capa da Folha, a Gabriela Biló tinha dado spoiler ontem no Twitter dela, né? Que foi um frame que ela pegou na hora do ministro Alexandre e, assim, foi um frame muito bem pego, né? É uma imagem que tem várias informações que, dependendo do contexto, é sempre bom a gente falar isso, contexto é tudo, né? Dependendo do contexto, ela passa uma série de informações. Associado ao tudo que a Folha está fazendo com Alexandre de Moraes desde terça-feira, ela adquire um contexto negativo, né? Agora, eu mandei para a Sinara a capa do Correio Brasiliense de hoje, que muito provavelmente foi uma foto que um outro fotógrafo fez do mesmo momento. Se conseguir ampliar essa dobra superior... Perfeito, é isso mesmo, Letícia, é a mesma foto. Olha só. A Gabriela... Mesma foto de outro ângulo. Papo da direita. Né? Se ampliar só um trecho, ministros apoiam Moraes e a foto. Né? A foto do Alexandre, você consegue ampliar aí, Gui? Porque ela pegou de frente, né? A partir da mão. Ela pegou de lado a partir da mão. Né? E esse outro fotógrafo pegou de frente. Então, devia estar falando alguma coisa, só que, deixa eu dar um spoiler, assim que o Guilherme conseguir ampliar, o Alexandre, ele está assim, ó. Então, é muito pior, porque ele está fazendo que ele vai atacar como uma besta fera. A foto da Gabriela, ele está fazendo assim, ele está cobrindo a cara, como se ele dissesse, não quero ver o que está acontecendo. A foto do Correio é muito pior. Né? Sim. Enfim, é impressionante isso. É impressionante. E aí você começa, porque a analista do discurso nunca dorme, nunca descansa, né? Aí ela começa, mas espera aí, exatamente, olha só. Olha a cara que ele está fazendo. Ele está sorrindo, mas daí é um sorriso ameaçador. Até o sorriso dele é ameaçador. E ele está fazendo garra com a mão. É como se ele fosse pegar, como se ele fosse agarrar alguém. Né? Ele está ameaçador. Ministros apoiam Moraes. Se está todo mundo apoiando ele, ele vai atacar. Né? Exato. Aí começa é a criação do vilão, né, Letícia? Sim. Sim. Porque pelo ponto de vista dos defensores da democracia, o Alexandre de Moraes se tornou um herói. Então, eles agora querem transformar o Alexandre no vilão, concordando com o discurso da extrema-direita. Isso é muito preocupante. Por isso, sobre isso, tem um trecho maravilhoso do Bruno Meyerfeld, foi um perfil que ele fez do Alexandre de Moraes, eu acho que já deve ter mais de um ano esse texto, e é simplesmente maravilhoso, perfeito. Isso aqui é literatura. Olha só. Ele publicou esse texto na revista do Le Monde, já há algum tempo, mas está bem atual. Odiado pela extrema-direita, Alexandre de Moraes é considerado aquele que salvou o Brasil dos desvarios autoritários de Jair Bolsonaro. Durante 4 anos, ele foi, para muitos, o rosto, a cara da defesa da democracia. E que rosto! Lábios grossos, olhos negros, pescoço. Mas, acima de tudo, uma careca lisa, imaculada, onde, tal qual uma tela de cinema, cada um pode projetar seus medos,
e suas fantasias. Nos filmes, o careca encarna normalmente, o bruto, o déspota, o vampiro. E, às vezes, o herói valoroso, o salvador, o monge de Shaolin. Aí eu vou ter que ler isso aqui em francês porque é maravilhoso. Alexandre de Moraes, est-il un ange ou un démon? Ele está mais para Lex Luthor ou Bruce Willis? No Brasil, o debate ainda não está encerrado. Muito bom! De quem é esse texto? É do Bruno Anjo ou Demônio é genial. Bruno o quê? Bruno Meyerfeld. Ele foi para a revista do Le Monde Diplomatique e eu acabei de dar o spoiler para vocês da epígrafe da minha tese de doutorado, que já está separadinha aqui, que eu vou colocar em francês e em português. Porque em francês, isso aqui, você baba por esse texto. Você baba por esse texto. Por falar nisso, por falar em anjo ou demônio, fantasias provocadas pelo Alexandre de Moraes, eu quero muito ver a opinião de Felipe Pena e Letícia Sá Lourenço sobre essa foto postada pelo Marcos Duval. Senador Marcos Duval postou a seguinte foto no Twitter dele, né? Alguém comentou que parece fetiche. É o Alexandre de Moraes, todo musculoso e suado. E o Marcos Duval, na verdade, parece um demônio, um Drácula, né? Eu estou vendo até um chifre. Ele parece um Tiradentes decapitado. Sabe aquela tela famosa do Tiradentes? Mas assim, não passa uma coisa boa. A foto que ele escolheu não transmite uma coisa boa. Parece que ele parece, sabe o quê? O advogado daquele filme do Al Pacino, sabe? O advogado do diabo. O que vocês acham? Tem um fetiche aí da extrema-direita com o Alexandre? Bom, eu acho que essa foto, ela trabalha... Em primeiro lugar, trabalha sensações, antes de mais nada e acima de tudo. Ela não causa uma sensação boa em ninguém que olhe para ela. Tá? Seja de esquerda, direita, de centro, de cima, de baixo, não importa. Não causa uma sensação boa. É uma foto sombria, é uma foto negativa. Você olha que as duas cicatrizes que saem daqui da sobrancelha do suposto Alexandre, né, parece um chifre de demônio, né? E é para causar uma sensação ruim, é para causar um impacto negativo, e é uma galera que sempre trabalha com mensagens o mais basilares possíveis. É a luta do bem contra o mal, é a luta de Deus contra o demônio e tal. E eles não saem disso. Porque se eles saírem disso um pouquinho mais, eles vão ter que elaborar os argumentos deles. E aí, no momento que eles começam a elaborar os argumentos deles, eles vão ter que se expor como os verdadeiros bandidos. Então, eles ficam nesse reme-reme aqui, porque isso aqui é conversa para criancinha, para assustar criancinha. Olha só, o boitatá vai te pegar, o Xandão vai te pegar, a mula sem cabeça vai te pegar. Isso aqui é para assustar criancinha, com argumentos infantis, com argumentos básicos, e resulta nisso. 3 observações básicas, Senara. Primeira delas, há muito tempo eu venho falando isso, e acho que todo mundo vai concordar, que o que a extrema-direita faz não é uma dialética política, é uma briga pelo controle do imaginário. E dentro dessa briga pelo controle do imaginário, a estratégia passa pelo que a Letícia disse, de ser uma coisa binária. A luta do bem contra o mal está expressa aí. Então, o anjo ou demônio, que foi o que a citação que a Letícia leu em francês, mostra o Alexandre de Moraes como um demônio. Portanto, na linguagem binária, dicotômica, o senador Marcos Duval é um anjo. O senador Marcos Duval representa o bem que está sendo decapitado pelo mal. Essa é a mensagem binária que o imaginário bolsonarista, o imaginário da extrema-direita, vai comprar nessa luta binária que a gente está falando. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Alexandre, a extrema-direita tem uma obsessão fálica, né?
Eles têm literalmente o pau na boca. Toda hora eles falam essa palavra, né? E aí, essa careca do Alexandre de Moraes, ela é um pouco fálica também. Ela representa um objeto fálico para esses sujeitos. E mais do que isso, repare que a careca fálica e os músculos todos aparecendo. Então, tem um fetiche, sim, sexual aí, fálico. Eu diria que até e ainda homossexual, que eles são extremamente homofóbicos, o que denuncia, né, uma tendência homossexual do ponto de vista psicanalítico, a gente pode entrar nisso depois, e isso fica muito claro nessa foto também, a gente mencionando. E por último, né, para ficar muito claro, o senador Marcos Duval é conhecido pelos seus delírios trêmulos, né? Ele é o cara que se diz da SWAT, lembram? Ele é o cara que se diz que foi da SWAT, que tinha informações privilegiadas. Ele precisa sempre criar um ar de mitologia muito sensacionalista em torno dele. E é essa a mensagem que ele tenta com essa foto também. Né? São 3 observações muito básicas, né, Letícia? Mas eu acho que fica muito claro para quem está, para o analista do discurso que nunca dorme, fica muito claro isso. Até dormindo, eu acho que a gente consegue ver que essas intenções do Marcos Duval são claras. Outra coisa também que eu acho muito interessante é a gente observar as questões metonímicas, exatamente em cima da careca de Alexandre de Moraes e da cabeça dele. Né? O que é a cabeça? A metonímia da cabeça é o cérebro, é a razão, é o raciocínio, é a inteligência. Alexandre de Moraes demonstra ter tudo isso. Todos os algozes do Alexandre de Moraes atacam ele de forma... É o título da minha tese, From the Heart Down, do coração para baixo. Excluem o cérebro, é um processo sempre sensorial. E quem mantém o cérebro na jogada é o Alexandre. Né? E tanto que... Em todas as tentativas de assassinato de Alexandre de Moraes, ou nas promessas de assassinato de Alexandre de Moraes, a gente vê que é ou ele enforcado ou headshot, tiro na cabeça. Ninguém pensa em dar um tiro no coração de Alexandre de Moraes. O negócio, a obsessão deles é com a cabeça de Alexandre de Moraes. Além de tudo, virou icônico esse cara. Coisa maravilhosa. É um personagem tanto para ser analisado. Eu continuo insistindo na questão fálica, Letícia, porque não é só o Alexandre de Moraes, né? O tempo inteiro eles estão com uma questão fálica com tudo, né? Então, o Carluxo, que vive negando que seja homossexual, o Jair Bolsonaro dizendo que prefere um filho morto do que um filho gay, a questão do primo do Carluxo, aquelas fotos em Angra, ele sem camisa, e ele tendo que negar aquilo para o pai, né? Então, eles revelam uma homofobia tão patente, tão clara, que denuncia, do ponto de vista psicanalítico, um desejo de ser homossexual, um desejo sexual pelo mesmo sexo. Isso, para mim, como psicanalista, fica muito claro. Não precisa de uma análise mais profunda, não precisa nem ler Freud para entender isso. E aí isso tem que ser reprimido de alguma maneira. E a sublimação que vai ensejar essa repressão passa por essas imagens icônicas. E muitas vezes revela um ato falho. Ao se tentar sublimar aquilo que está reprimido, que é o desejo homossexual, você acaba revelando por ato falho esse próprio desejo. Entendem esse paradoxo? É isso que acontece na tentativa de repressão. Ela acaba revelando por atos falhos o próprio desejo. E o desejo dessa gente é um desejo por pica, viu? Para ser bem claro, Sinara. O desejo dessa gente de extrema-direita... É desejo por pi. É desejo por objeto fálico. Desculpem a linguagem, mas é para ser bem claro. O desejo do homossexual é esse. Agora, quando ele reprime, de alguma maneira vai aparecer. E vai aparecer aonde? Vai aparecer na careca do Xandão, vai aparecer em outras figuras icônicas, vai aparecer em outras figuras que representam um objeto fálico. E essa careca do Xandão representa muito bem esse objeto fálico. O Carluxo, Letícia, deve sonhar com a careca do Xandão toda noite e deve ter desejos sexuais com essa careca toda noite. Deixa eu colocar aqui um elemento para vocês, né? Eu já até escrevi no meu site sobre o contexto homoerótico dos filmes de gladiador, né? Desde Ben-Hur, que
Depois foi revelado que o roteiro era do Gore Vidal e ele, de fato, colocou muitos ingredientes homoeróticos no roteiro, até aquele filme mais recente, 300, com Rodrigo Santoro, que é gaysérrimo, né? O filme é super gay, e eu acho que essa imagem do Marcos Duval foi inspirada no filme 300. Coloca aí o Rodrigo Santoro no 300, por favor, Gui, que eu pedi para você subir. E o pessoal está aqui comentando, ó. Olha só. Ivana Dering, essa foto é fetichista, sim, contexto do manja-rola. O João Vasconcelos também. Nem 50 tons de cinza explica isso. Simone Justo, Xandão dominatrix. Lê o comentário do João aí, velho. Hã? O João Vasconcelos fez um comentário interessante também. Deixa eu ver. É que tem tanto comentário, o povo todo está dizendo que realmente tem esse contexto homoerótico. João M. Vasconcelos. Professor Felipe, as sobreposições das figuras. O Xandão está em cima e atrás do Marcos Duval. Além disso, o Duval está em frente dos genitais do Xandão na foto. Exato. Ótima análise, João. Perfeito. É isso mesmo. Olha só, vocês estão falando do 300, a impressão que eu tenho é que vocês estão lendo a minha tese, tá? Eu tô, se o menino puder compartilhar, tá? Esse aqui é um trecho da minha tese de doutorado, capítulo 5, se não me engano, Nails in the Road, em que eu falo exatamente isso. Olha só, deu para compartilhar a minha tela? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. Olha lá, ela usou o 300, que coisa! Exatamente, está aqui. À esquerda, imagem promocional do filme 300. Esse aqui é o Rodrigo Santoro, tá? No papel de Xerxes. E eles sempre falam, o Xandão Xerxes, né? E aqui está exatamente essa imagem do Rodrigo Santoro, que dá para ver que foi substituída a cabeça pelo Alexandre. E, de novo, aqui, Felipe, nós temos uma imagem taciturna, uma imagem escura. Aqui o STF está sangrando, aqui você tem a estrela do PT sangrando, você tem uma foice e um martelo aqui, e um eclipse solar, ou seja, trevas. É a binariedade básica, é luz e treva, anjo e demônio. E aqui, equilibrando os símbolos do mal marcados com sangue, PT, STF e o comunismo. Aqui é o símbolo do mal. Isso aqui é uma simbologia muito básica, muito simples, muito fundamental. E isso aqui... não é só aqui no Brasil que se usa isso, porque esse aqui é o político de extrema-direita Santiago Abascal, retratado como Leônidas de Esparta, que foi o antagonista do Xerxes, né? Então, a extrema-direita tem um fetiche com esse filme 300, que é um troço impressionante. Porque eles têm um fetiche homoerótico. Exato. É claríssimo isso neles, né? O homoerótico. Olha só as imagens que eu pedi para o Gui subir. A primeira é do Rodrigo Santoro, como Xerxes, musculoso, careca, que, como a Letícia mostrou, várias vezes se inspiram nessa pessoa para retratar o Alexandre. E essa daí parece mesmo o Alexandre fazendo massagem no Marcos Duval. Podemos fazer uma montagem? Sim, é perfeitamente uma montagem. Porque o desejo do Marcos Duval, latente, é ser massageado pelo Xandão. É o que parece, gente. Exato, é a mesma coisa do Paulo Figueiredo. Ele tem esse desejo, mas ele não consegue. Aí o Xandão só manda prender o Eustáquio e o Alan dos Santos. E o Paulo Figueiredo quer ser preso pelo Xandão, quer ter o mandado de prisão do Xandão, quer ser massageado pelo Xandão. O Paulo Figueiredo tem o mesmo desejo homoerótico que o Marcos Duval, e não consegue ter esse desejo atendido. É exatamente isso. E essa foto aí, Letícia, do senador, é muito clara. Nas redes dele, a Andréa Cabral está me lembrando isso agora, nas redes eles tratam isso como batalha espiritual, tentam colocar isso para o lado religioso, como um lado
metafísico, eles tentam jogar para esse lado. Só que o inconsciente fala mais alto, o inconsciente mostra que, na verdade, é um desejo homoerótico, um desejo homoafetivo. Embora eles tentem dizer, através desse filme mesmo, essa coisa de Sodoma e Gomorra, é isso mesmo que a Josiane está falando, que a batalha é espiritual. Eles tentam jogar biblicamente, viu, Sinara? É isso que eles tentam fazer com essas imagens. Aliás, tem mas muito não sexo está funcionando. No Velho Testamento está cheio de suruba, é pai transando com filha, é irmão com irmã. Tá? A gente leu a Bíblia. E o que a Áurea Vidal está falando aqui também tem a ver. Quem também entra nessa história é o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson adorava falar o cachorrão do Supremo e não sei o quê. E ele sempre leva tudo para um lado extremamente homossexual, né? Sim. É um fetiche muito grande. Deixa eu só falar aqui, eu quero passar para a notícia, eu quero que a Letícia analise a notícia em si, mas deixa eu botar só esse comentário aqui do César Valério. É dos carecas que os bolsonaristas gostam. Olha só. Muito bom, muito bom. Eu queria que a Letícia respondesse a pergunta de um nosso seguidor aqui, tá? Nosso seguidor aqui que perguntou, deixa eu ver se eu acho ele aqui, mas ele perguntou o seguinte, tá? Depois eu acho o nome da pessoa que perguntou. A matéria da Folha, Letícia, foi um tiro no pé? Foi. Pelo seguinte, bom, em primeiro lugar, alguém tem que avisar para o Glenn Greenwald uma coisa que eu aprendi nas aulas de moral e cívica na 6ª série, quando eu tinha 12 anos. Constituição, ela só funciona dentro de um país. Você não vai aplicar a Constituição do Japão na Alemanha, não vai aplicar a Constituição dos Estados Unidos no Brasil. Então, essa história dele ficar falando da primeira emenda, meu irmão, aqui é artigo 5º, cara. Faça o favor de se situar, meu irmão. Tem essa de primeira emenda, não, cara. Sabe? E assim, ele não entende. Ou ele faz que não entende que a lei brasileira não tem nada a ver com a lei americana. E que existe uma estrutura. O TSE tem poder de polícia. O TSE pode agir de ofício. Então, isso daí não é ilegal e não é irregular. E o que ele mostrou foi troca de informações. Gente, pelo amor de Deus, eu e Sinara somos jornalistas. Nós fazemos isso o tempo todo. Olha só, essa matéria está mais assim, que tal se você falar dessa forma, troca esse texto, faz isso assim, não sei o que lá. Não, a gente está fechando um texto para ele ser publicado. A gente não está manipulando de acordo com isso ou com aquilo. Isso não existe. Então, exatamente o que o Glenn demonstra são 2 auxiliares do ministro Alexandre, e não do Xandão, né? Importante se ressaltar isso. Eles trocando informações de como arredondar um texto, de como arredondar um relatório para que funcione, para que entre dentro no meio de um processo. Isso não tem nada de errado, até porque se não houvesse como, tá, eles avisariam, olha, isso aqui não está encaixando de jeito nenhum. E mesmo naquele momento que o Ayrton pediu para o Talhaferro usar da criatividade, teria um momento que o Talhaferro diria, olha, não tem condição, não. Não tem condição. Não, peraí, deixa eu ver o que dá para fazer. Então, é possível fazer. Então, não existe manipulação, não existe nada de errado. E a Folha conseguiu hoje publicar um texto em que ela trouxe 5, 8, sei lá quantos juristas, dizendo que o que o gabinete do Xandão fez está certo. E que não tem nada de errado, não tem nada de irregular, não tem nada de legal, né? Olha só, Letícia, eu ia perguntar uma coisa e acabei esquecendo. Fala aí, Felipe. Obrigado. Eu ia falar um negócio agora, era a respeito do que ela estava falando e eu me esqueci. Bom. Ainda bem que eu não sou a única que acontece isso.
É o famoso dar branco, né? Deu um branco aqui, eu ia perguntar um negócio. Daqui a pouco eu lembro. Vai, Felipe. Não, eu só queria lembrar uma coisa, né? A gente tá nesse assunto, Letícia, do Alexandre, porque a gente foi pautado pela Folha. Falei isso no começo do programa, né? E outra coisa que a extrema-direita faz com muita eficiência é o agendamento público. A gente tinha que estar falando agora do roubo das joias, do crime de golpe de Estado, da iminente denúncia que a PGR vai fazer sobre o crime de golpe de Estado e atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, as leis que substituíram a Lei de Segurança Nacional. Ou seja, a gente tinha que estar falando dos crimes de Bolsonaro. Aí vem a Folha e pauta a gente para falar sobre Alexandre de Moraes e sobre supostas gravações de assessores do Alexandre de Moraes. Isso é muito grave, porque a gente cai nessa. A gente, como empresa, cai nessa. Né? Porque a gente, como jornalista, a gente tem que repercutir, não tem jeito, é muito difícil. Como é que a gente vai sair? Não, eu não estou dizendo que a gente tem que sair, mas a gente tem que repercutir. A gente está repercutindo criticamente, mas a gente tem que voltar ao fato principal. A gente tem que chegar aqui e falar: olha, esse cara roubou as joias. Olha, é o seguinte, ele está tentando fazer isso para se desvencilhar do crime de roubo das joias, do crime de golpe de Estado. Tem que contextualizar de uma forma para mostrar a estratégia. Tem que desnudar isso, né, Letícia? O que eu ia perguntar para a Letícia era o seguinte, que a gente precisa fixar a diferença entre esse caso e a Vaza Jato. Tem fala do Alexandre de Moraes? Não tem. Tinha fala do Deltan e do Moro? Tinha. Isso aí é fundamental, né, Letícia? E outra coisa, Alexandre de Moraes não vai, até porque não precisa, condenar Bolsonaro por atos indeterminados. Até porque está tudo muito bem determinado lá, com prova a dar com pau. Né? Tem prova de sobra. E uma coisa, Felipe, você está falando, a Folha nos pauta. Essa matéria não saiu num dia qualquer, não. Essa matéria ela já devia estar pronta já há algum tempo e ela esperou acabar as Olimpíadas. Porque até domingo a gente estava falando de Rebeca Andrade e de Simone Biles e do voo lá do Medina. Domingo acabou a Olimpíada. Segunda ainda teve ressaca de Olimpíada. Terça-feira, qual é o assunto hoje? Opa, é o Alexandre de Moraes. Vamos falar do Alexandre de Moraes. Então tem um timing aí e tem um outro timing que ninguém está percebendo e que é importante a gente ressaltar, que é o timing da eleição americana. A eleição americana está acontecendo agora e o Elon Musk está fazendo um link muito interessante do ponto de vista discursivo, né? Aquela analista do discurso que não dorme. Ele está fazendo o link entre a suposta ditadura da toga que ocorre aqui no Brasil e o que pode vir a ocorrer lá nos Estados Unidos, porque foi um link que ninguém ainda fez. Kamala Harris e Alexandre de Moraes iniciaram suas respectivas carreiras como promotores, como procuradores. Sim. Então, o Trump ele pode fazer essa ligação lá. E ele vai demonstrar, a ideia do Musk é demonstrar que se você votar no Trump, você evita que as pessoas tenham, que a liberdade das pessoas seja ameaçada. E ao manipular aqui, porque aí o ministro Alexandre vai chegar, vai pedir bloqueio de Twitter, vai pedir bloqueio disso, bloqueio daquilo, e dizer, olha só o ditador, olha só, ele está querendo silenciar, cadê a liberdade de expressão? E isso ele vai usar lá com o Trump. Então, é muito importante a gente ver essa triangulação. Onde é que está o Musk nessa história toda? Porque o Musk não é santo, não, tá? E eu quero saber também que espécie de amizade existe entre Glenn Greenwald e Elon Musk. Dos bilionários do Vale do Silício, ele não fala, né? Ele é independente, mas dos bilionários do Vale do Silício, ele não fala nada. Ele não fala do Jeff Bezos, ele não fala do Elon Musk. É verdade ou não é, Letícia? E tem uma outra coisa, esses bilionários do Vale do Silício, eles estão com um discurso estranhíssimo,
que tem uma galera aí dizendo, inclusive, que não, eu quero fundar uma cidade minha que seja independente da Constituição americana. Oi? Então, é um troço aquele que faz transfusões de sangue de pessoas jovens. Olha que coisa nazista. Tem um deles aí que acho que é o dono do PayPal. Antes de ser nazista. É o dono do PayPal, que faz transfusão de sangue de pessoas jovens para ele rejuvenescer. É uma gente bizarra, nazi, e que, infelizmente, o Glenn está do lado dele, está se alinhando com ele, gente. Me dói dizer isso, me dói. Isso aí parece Goebbels, isso aí parece... esqueci o nome do médico nazista. Mengele, isso parece Josef Mengele na veia, gente. Literalmente é Josef Mengele, isso. Essa gente... E aí, quando a gente, Letícia, eu lembro sempre aqui as semelhanças entre essa extrema-direita do século XXI e os nazifascistas de 1930. Eu tenho um livro que eu gosto muito, você deve conhecer, que é A Linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Klemperer, em que ele mostra como que se cria neologismos e ressignificações no discurso nazista, da Alemanha nazista, para produzir sentido. E as estratégias são as mesmas, eu vivo lembrando aqui que são as mesmas estratégias. Então, é sim um nazismo repaginado, é sim um fascismo repaginado, e a gente pode provar isso com fatos científicos elencados no século passado, concorda? Exatamente. Inclusive, eu adoraria pegar esse livro do Viktor Klemperer, eu só não puxo ele aqui dessa pilha, porque ele está lá na sala que eu estava lendo ele. Né? É base para a minha tese. Esse cara aqui, o bilionário Peter Thiel quer injetar nele sangue de pessoas jovens. Quem ele apoia na eleição estadunidense? Apoia. Conde Drácula. Conde Drácula? O único problema do Peter Thiel... Você acha que ele apoia a Kamala Harris ou o Donald Trump? O cara que está querendo injetar. Né? Inclusive, tem uma história muito louca, não sei se vocês viram esse documentário, de um site americano que eles conseguiram fechar, que esse Peter Thiel conseguiu fechar simplesmente porque o site mostrou que ele tem um relacionamento homoafetivo. E aí ele perseguiu o site até fechar o site. Tem esse documentário na Netflix, esse mesmo cara. E aí o cara que ele usou para fechar o site é aquele fortão que está aparecendo na campanha do Trump, sabe? Aquela figura fortona, um cara de luta livre, fortão. É o mesmo cara. Tá tudo ligado, está tudo interligado. Agora, dessas pessoas, repito, o Glenn Greenwald não fala. Agora, se esse fosse o único problema do Peter Thiel, estava ótimo. Tá? Peter Thiel ele é muito mais perigoso do que isso. Ele tem ligação... Assim, em primeiro lugar, que ele acredita em algo ligado ao tradicionalismo. Não estou pedindo informações aqui para as minhas amigas que sabem mais a fundo desse assunto. Daqui a pouco elas me respondem. Mas, assim, em linhas gerais, o problema do Peter Thiel é com tradicionalismo. Tradicionalismo é uma ideia, uma ideologia que alimentou, inclusive, a galera, o Hitler e o Mussolini. Eles acreditam... Peraí, deixa eu pegar esse trecho aqui no meu coisa, que é muito mais fácil de ler isso aqui. Deixa eu só fazer uma resposta aqui rapidinho. Que a Jaqueline Duarte está dizendo que eu fui xenófobo com o povo nordestino até exigir mudar a pauta. Foi o contrário. Eu disse que era uma coisa óbvia, que o nordestino votava tão bem que conseguia ter resultados excepcionais na educação, que foi a pauta que a Sinara trouxe, viu, Jaqueline? Por isso que eu falei, essa é uma pauta óbvia. Nós podemos até mudar, porque isso aqui, para mim, é um fato. O nordestino é um povo que vota muito melhor, e graças ao povo nordestino que nós saímos dessas trevas. Se não fosse pelo Nordeste, a gente estaria nas trevas do bolsonarismo. Só para que fique claro, viu, Sinara? A benção é Nordeste. A benção, salve o Nordeste. Inclusive, eu sou um cara que está sendo processado por uma deputada de Santa Catarina, porque eu denunciei a xenofobia dela contra o povo do Maranhão. Ela disse que o povo do Maranhão é inferior ao povo de Santa Catarina.
E eu estou sendo processado por isso. Ela disse isso com base em dados, e eu disse para ela que isso era uma fala xenófoba, e ela está me processando, só para ficar claro aqui para o nosso público. Diga lá, Letícia. Então, o tradicionalismo é uma corrente filosófica com forte influência esotérica e religiosa que também se caracteriza por uma rejeição fundamental de algumas teses do iluminismo e do materialismo. Os tradicionalistas entendem que as sociedades devem ter como centro as práticas religiosas e não secularistas. Daí a tradição do nome, em contraste à modernidade do emprego da razão em detrimento da emoção, típicas do iluminismo. Para os tradicionalistas, a modernidade trouxe ao mundo uma grande era de trevas, por esses chamados de globalismo. Segundo os tradicionalistas, o globalismo destrói hierarquias, abole fronteiras e limites. Instituições que relativizam fronteiras, como a ONU, o OMS ou mesmo a União Europeia, são a expressão máxima das trevas e do caos. Tá? Então, o Peter Thiel ele vai atrás disso aqui. É muito mais perigoso do que ficar fazendo transfusão de sangue, porque isso daí fazer transfusão de sangue eu consigo equivaler a um cara que toma cloroquina para se curar de Covid. Tá? Gente, a gente vai ter que despedir aqui a Letícia, que o Roberto Bertoldo já está aqui esperando. Olha, Letícia, deixa eu só ler aqui os comentários das pessoas. Faz o Ellison, Glenn é estadunidense. Ele cita a primeira emenda porque ele vê a lei brasileira como subordinada à americana. Werner Piana, dar um branco tem um novo significado com a Covid longa. Também sou vítima. Por sorte, me afeta muito pouco no trabalho. E a Lilian Ramsey está falando, estou adorando esse papo linguístico-político. Poderia sugerir leituras sobre análise do discurso para um autodidata? Olha aí, Felipe Se você lê em inglês, compre esse livro aqui, Moral Politics, George Lakoff. Vai ter que importar ou então vai ter que catar. Como vocês estão vendo, eu leio, ele está todo marcadinho aqui. Tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui, minha amiga já me avisou aqui. O Peter Thiel, ele não é tradicionalista, ele é neo-reacionário. Tá? Mas, enfim, é um cara perigoso. Um cara extremamente perigoso e é um cara. O nome do documentário, se vocês quiserem ler, está na Netflix, chama Nobody Speaks. E o nome do cara, do lutador de luta livre, é o Hulk Hogan. Ele usa o Hulk Hogan para destruir o site Gawker. Ele simplesmente destrói o site. Aqui, olha só. Letícia Oliveira, Peter Thiel não é tradicionalista, ele é neo-reacionário. Cadê? Onde é que está o comentário dela? Ele é neo-reacionário. Neo-reacionários são aceleracionistas. Basicamente, querem acelerar o desenvolvimento tecnológico para que haja uma ruptura na sociedade. Essa galera do Vale do Silício vai toda nessa linha. E isso é perigosíssimo. Tá? Letícia, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Volte sempre, tá? Prazer foi todo meu. Beijo, beijo, me liga. Até a próxima. Obrigado, Letícia.